Conselho de Ética da Câmara recebe representação do PT contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Hugo Mota barra a indicação para a liderança da minoria. Vamos entender com a repórter Berenice Leite com a situação do parlamentar em meio à perseguição dos pares. Vale lembrar que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e a licença a qual ele tinha direito expirou em julho deste ano. Vamos entender tudo então lá em Brasília com a nossa querida Berenice Leite. Berê, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Bom, são dois processos diferentes. A gente começa falando sobre essa questão da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria, que foi rejeitada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e ontem ainda a oposição convocou aqui os jornalistas para uma coletiva, onde informaram que estariam recorrendo dessa decisão unilateral por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, até porque essa decisão cabe à mesa diretora, que deveria seguir a resolução vigente, que é de 2015 e que prevê que lideranças devem ser indicadas ali pelo partido, no caso, liderança da minoria, o partido que está oposto à situação, no caso do governo, o maior partido é o PL, e esses líderes, eles desde 2015 existe um entendimento de que eles não precisam estar presencialmente aqui na Câmara e, portanto, isso garantiria o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está sofrendo faltas desde julho, quando a licença de 120 dias terminou. Ontem, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, foi bastante incisivo, porque a justificativa do Hugo Mota foi dizer que o Eduardo Bolsonaro não havia avisado quando saiu do país, o que foi desmentido pelo deputado Sóstenes Cavalcante. E ele disse também que o deputado Hugo Mota teria faltado com a verdade, digamos assim, quando falou que não teria ciência de que o PL faria essa indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. Sóstenes afirmou que jamais tomaria uma decisão como essa sem antes já ter pré-adiantado o assunto com Hugo Mota, mas o que aconteceu foi um telefonema após o anúncio de aplicação da Lei Magnitsky na esposa do ministro Alexandre de Moraes. Hugo Mota teria feito um telefonema, então, para o deputado Sóstenes Cavalcante, informando que não daria mais para sustentar essa indicação, que o tom teria subido alto demais. E assim o fez, né? Horas depois anunciou que não aceitaria a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. Dito isso, vamos falar agora, né? A gente já sabe que a oposição vai recorrer da decisão e espera que a mesa diretora decida pelo que está vigente hoje, atualmente, que é a resolução de 2015. Agora, falando sobre o processo de cassação que foi movido pelo Partido dos Trabalhadores, foram sorteados ainda no dia de ontem, o Conselho de Ética já abriu o processo que pode cassar, então, o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. E foram sorteados três nomes que podem ser relatores desse processo do pedido de cassação. Entre eles, o da deputada Duda Salabert, que é do PDT de Minas Gerais. Os outros nomes sorteados são o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, e também Paulo Lemos, do PSOL do Amapá. Esses três nomes agora devem ser apreciados pelo presidente da Comissão de Ética, que é o deputado Fábio Schiocchetti. Ele é do União Brasil. Agora, vale destacar que já existem alguns deputados que estão comemorando terem sido sorteados, né? E, na verdade, não vão abrir mão, porque, pela regra, a pessoa que é sorteada aqui, o parlamentar, ele pode desistir, falar, olha, não quero ser relator desse processo e tudo mais. Mas, na verdade, a deputada Duda Salabert comemorou nas suas redes sociais e ainda pediu sugestões ali para os seus seguidores, né, sobre qual pena ela deveria aplicar sobre Eduardo Bolsonaro, caso ela venha a ser escolhida para relatar o processo de cassação. Mas volto a reiterar aqui que cabe
ao presidente da casa, Fábio Schiocchetti, agora decidir entre esses 3 nomes. Pela regra, ainda assim que a comissão de ética decida pelo parecer de cassar o deputado Eduardo Bolsonaro, ainda temos um processo longo, tá, Geise? Ele pode recorrer e aí essa votação vai para o plenário da casa, ou seja, os 513 deputados é que vão decidir se o Eduardo Bolsonaro deve perder o mandato ou não. E uma última informação, e não menos importante, o que embasa o pedido do PT, que alega ali quebra de decoro parlamentar, seria a atuação do deputado nos Estados Unidos, que, segundo eles, estaria agindo contra o próprio país, buscando sanções e, como eles gostam bastante de usar aquela palavra, né, ele estaria agindo contra a soberania do nosso país. Então, esse seria o motivo para o pedido de cassação. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação, mas percebemos aqui, né, que existe uma ala, a base aliada ao governo, que quer de todas as formas aqui destituir o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, seja pelas faltas, seja por esse processo de cassação via Conselho de Ética. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.